Ok, muito bem. Então, novamente, boa noite a todos. Agradeço pela presença, né? O Lucas, a Thaís, o Conrado, o Thales, né? No nosso encontro de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do Moodle e espero que a gente consiga, juntos, verificar quais são as atividades avaliativas, né, que teremos aí pela frente, tirar algumas dúvidas em relação a, aos projetos, aos artigos, né, e esclarecer como vai ser a avaliação presencial de vocês. Então, vejam, olha só, lembra como foi rápido, né? Nós apresentamos o plano da disciplina, falamos sobre redes elétricas inteligentes e integração de renováveis, qual a importância, né, no contexto dessa transição energética, a necessidade de modernização das redes elétricas, qual o conceito de rede elétrica inteligente, tem que ter sistemas de telecomunicações, automação, self-healing, sistemas de armazenamento, integração de veículos elétricos, geração distribuída, né? Mecanismos também de participação do consumidor, né? Através de medidores inteligentes, tem medição bidirecional, instalação, né? Integração de sistemas fotovoltaicos nas redes de distribuição, tudo isso gera uma demanda de conhecimentos, né? Que vocês vão precisar para poder exercer a profissão de engenharia, seja no lado do consumidor, seja no lado da concessionária. Então, as tecnologias de informação e comunicação, a gente tem visto aí o 5G entrando como um protocolo potencial para permitir aí uma ampliação das possibilidades de controle, supervisão, monitoramento e até outras funcionalidades, né? Não só em redes elétricas inteligentes, mas em cidades inteligentes, né? A eletrônica de potência está na base da conversão de energia, por exemplo, de corrente contínua para corrente alternada, conversores CC-CA, né? É, é, retificadores CA-CC, né? E uma série de dispositivos estão sendo integrados, né, em sistemas de armazenamento de energia, baterias, em sistemas de armazenamento via volantes de inércia, flywheels, em veículos elétricos, né? E nos próprios sistemas fotovoltaicos, né? A interface entre um sistema em corrente alternada e a geração fotovoltaica, que é em corrente contínua, é feita através de um conversor, de um inversor de corrente contínua para corrente alternada. Questão de estabilidade das redes inteligentes e das micro-redes, né? O campus da Unifei, por exemplo, pode ser considerado uma micro-rede. Está conectada à rede da CEMIG. Pode operar ilhado, se tiver, e tem geração a diesel, né? Tem geração fotovoltaica, possivelmente vai ter sistemas de armazenamento também. Então, a operação conectada garante frequência, que quem manda na frequência é a rede, 60 Hz. E a regulação de tensão também, né? A rede tem mecanismos mais estáveis de controle de tensão do que uma microrede. Talvez não tenha uma potência de curto-circuito elevada, se tiver isolado. Mas se for operar isolado, o desafio é como fazer com que os inversores consigam gerar as tensões na amplitude correta e na frequência correta, né, para atender as cargas, se não todas as cargas críticas dessa microrede. Então, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre desafios regulatórios. A Lei 14.300, né, que foi publicada em janeiro desse ano, ampliou as possibilidades de maior penetração de sistemas fotovoltaicos, né, na distância de distribuição. Então, isso deve gerar um aumento percentual da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. Hoje nós temos algo em torno de 2%, a perspectiva é que isso vai chegar a 5%, 7% aí nos próximos anos, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer alguns experimentos, né, usando o kit didático de energias renováveis lá no nosso laboratório de Smart Grids. Vocês viram, por exemplo,
um sistema fotovoltaico, né, claro, didático, a, a importância do ângulo de inclinação, né, de um painel na geração de energia. Então, normalmente os painéis são fixos, inclinados a 23,5 graus, latitude, né, do local de instalação, e o que se observa é que, mudando o ângulo de inclinação, você aumenta ou diminui a geração fotovoltaica. Vocês observaram, por exemplo, o efeito, né, da incidência direta dos raios solares no painel para gerar mais ou menos energia elétrica, e isso é um aspecto que é o clima que manda. Então, se tem sombreamento, para de gerar. Vocês viram um sistema eólico, né? A influência do ângulo das pás, desse kit. Vocês viram um sistema de célula combustível que pode funcionar como eletrolisador para, por exemplo, receber energia verde de uma célula fotovoltaica e fazer a eletrólise da água, separando hidrogênio e oxigênio. E o processo inverso também é possível ser feito com a célula combustível, que recebe o hidrogênio e o oxigênio, reúne essas moléculas, libera a água e libera a eletricidade, como a gente viu no veículo movido a hidrogênio que a gente fez lá. Então, nós falamos sobre qualidade de energia, né, nos sistemas de transmissão, distribuição, a gente falou do PRODIST, né, os parâmetros de qualidade, né, mesmo com a integração de diversas fontes renováveis, eles têm que ser atendidos pela concessionária. Então, os valores referenciais de tensão adequada, de frequência, né, de forma de onda, né, de interrupções no fornecimento, oscilações de tensão que não deve ter, né, distorções harmônicas, né, comentei com vocês, tem a ver com a forma de onda. Então, tudo isso tem que ser considerado, né, visando garantir a qualidade do fornecimento ao consumidor, que é direito dele. Quando isso não acontecer, ele tem o direito de ser ressarcido. Então, há uma preocupação das concessionárias em ter engenheiros que entendam desses aspectos. A gente viu questões econômicas também. A gente viu que o barateamento das tecnologias de painéis fotovoltaicos, inversores, né, e todo sistemas de baterias, por exemplo, isso tende a facilitar o maior uso dessas tecnologias em larga escala no sistema elétrico, tanto em geração distribuída, como geração centralizada em grandes parques solares ou parques eólicos, né? A tendência é se ter sistemas híbridos. Você tem um parque eólico e, agregado a ele, um parque solar. O ideal é que essas fontes que são intermitentes tivessem também sistemas de armazenamento de energia. Pode ser a bateria, pode ser ar comprimido, pode ser através de armazenamento de hidrogênio, por exemplo, que parece ser a tendência aí nos próximos anos, né? E o Brasil tem potencial para produzir hidrogênio verde com um custo extremamente competitivo em relação ao mercado internacional. Então, a questão econômica é sempre importante na avaliação do investidor e também do consumidor, né? Por que não dizer de todos os stakeholders envolvidos nessa questão. A gente viu também casos de projetos piloto de redes inteligentes no Brasil e no mundo. E vocês tiveram a oportunidade de verificar, várias concessionárias têm os seus projetos pilotos. Quase sempre, quando se fala em redes inteligentes, a fronteira inicial é a instalação de smart meters nos consumidores. Então, a maioria dos projetos que tem no Brasil começam com a instalação de smart meters. E, na sequência, a automação avançada da distribuição, o chamado ADA, Advanced Distribution Automation. E isso permite funções como localização de faltas, né, isolamento do defeito, restabelecimento, né, que é o self-healing automático da distribuição, e várias outras funções dentro do contexto de modernização, né, das redes de distribuição. Vocês viram a questão de, toda vez que você integra tecnologias novas numa sociedade, não tem que se pensar somente nos aspectos técnicos, tem que pensar também nos aspectos sociais, econômicos, ambientais,
E por que não dizer o aspecto filosóficos ligados ao uso democrático da tecnologia. A gente fala muito, por exemplo, nos 4Ds, né? A digitalização, a descarbonização, a descentralização e a democratização, né, do acesso a fontes de energias renováveis, né? Não basta você, através de um mercado que oferece soluções tecnológicas, você, claro, melhora a qualidade de vida, reduz custos, né, otimiza, reduz perdas, né, na matriz elétrica brasileira, mas quem são os grandes beneficiários? São os consumidores. Que consumidores? Né? Aqueles que se tornam prosumidores somente e os demais consumidores. Os consumidores que estão excluídos do consumo de energia elétrica. No Brasil tem mais de 200 mil pessoas que não têm eletricidade, né? E isso é para formar, isso é pouco, né, Bonato? Uma população como a nossa, de 200 milhões, pode parecer pouco, mas a gente vê que uma comunidade sem energia elétrica está privada de todas as possibilidades de funcionalidades que a vida moderna proporciona. Iluminação, aquecimento, refrigeração, preservação de alimentos, educação, telecomunicações, nada funciona se não tiver energia elétrica. Então, quando se pensa em tecnologia, tem que se fazer uma verificação ética do uso da tecnologia. Por isso, vocês tiveram esse módulo aqui, respondendo o questionário 11, né, abordando sobre esse tema. Hoje, o tema é simulação computacional de redes inteligentes. Então, alguns alunos, né, que fazem iniciação científica sob a minha orientação, o Conrado, a Lívia e o Guilherme, eles ofertaram um mini curso, né, um microcursos sobre o uso do OpenDSS para simulação de redes de distribuição. Num primeiro momento, redes ainda sem recursos energéticos distribuídos, né, sem painéis fotovoltaicos, sem baterias, sem veículos elétricos, a rede normal, né? Saída da subestação, o equivalente de TVNAM, e aí os cabos, né, rede primária, transformadores, rede secundária, tudo isso é possível de simular nesse software aqui que calcula o fluxo de potência, né, ao longo da rede de distribuição, calcula perdas, né, permite que você represente o comportamento da carga ao longo das 24 horas do dia. Você pode fazer simulações aí por vários períodos, e você tem uma variação do perfil de tensões, né, num alimentador ou numa rede de distribuição de baixa tensão. Então, o OpenDSS é uma ferramenta bastante utilizada nas concessionárias brasileiras e foi homologado pela ANEEL como uma ferramenta oficial para cálculo de perdas em sistemas de distribuição. Por isso que eu incentivo vocês a aprender a utilizar essa ferramenta. Uma outra ferramenta que vocês já conhecem é o MATLAB. O MATLAB Simulink, ele tem modelos, né, principalmente no Sim Power Systems, modelos que permitem a representação de equivalentes de TVNAM de uma rede, né, uma fonte de tensão atrás de uma impedância, monofásica ou trifásica, redes de transmissão ou de distribuição, representados com o modelo Pi, impedância série, a susceptância shunt das linhas, são perfeitamente caracterizadas, né, nesses modelos, disjuntores, chaves, cargas, né, e dispositivos da eletrônica de potência, né, que podem, por exemplo, ser utilizados para representar recursos energéticos distribuídos, como sistemas fotovoltaicos, painéis fotovoltaicos, geração eólica, sistemas de armazenamento de energia em baterias. Então, o MATLAB Simulink tem vários modelos que facilitam a representação de uma microrede. Seria interessante se a gente conseguisse simular a microrede do campus da Unifei em todas essas ferramentas, no OpenDSS, no MATLAB, no EMTP, né, o Programa de Transitórios Eletromagnéticos. Vocês devem conhecer a versão do ATP, uma versão acessível a todos. Tem a versão do MTP, que é uma versão profissional e comercializada, né? E tem o RTDS, que é a simulação digital em tempo real, que além de permitir o cálculo das tensões e correntes instantâneas em todos os pontos da rede,
ele permite que você integre equipamentos, hardware, no loop da simulação. Então, você pode colocar um relé de proteção e fazer a simulação de uma falta no sistema e, através de equipamentos amplificadores, você pega o sinal simulado, amplifica, aplica no relé, o relé toma uma decisão de abrir ou não um disjuntor, ou seja, atua a proteção, dá o sinal de trip, isso volta para a simulação, a abertura do disjuntor e, consequentemente, o resultado da simulação vai sendo processado numa velocidade considerada como tempo real. Em 50 microsegundos, você simula todo o sistema. Então, nós temos aqui no campus da Unifei, no QMAP, um simulador RTDS, né, que é Real Time Digital Simulator. Tá certo? Bom, existem outras ferramentas de simulação, de estudos de microredes, como, por exemplo, o software Homer. Né? Se vocês clicarem aqui, né, nesses links, vocês vão conhecer um pouco mais sobre essas ferramentas. O Homer, ele é um acrônimo para Hybrid Optimization Model for Multiple Energy Resources. Então, olha, é um modelo de otimização híbrido para múltiplos recursos energéticos. Né? Então, significa assim, você consegue simular painel solar, você pode simular célula combustível, né? Sistema de armazenamento em hidrogênio, sistema de armazenamento de baterias, veículos elétricos, né? Um sistema de geração a diesel. Então, você consegue, no Homer, simular aspectos técnicos e econômicos, né, de micro-redes inteligentes. Então, é um software que tem sido utilizado, foi produzido pelo NREL, né, National Renewable Energy Laboratories, nos Estados Unidos, que fica lá em Denver, no Colorado, e acabou sendo uma ferramenta aí padronizada e usada no mundo todo para essas avaliações. Tá? Falei do OpenDSS, falei do MATLAB, do MTP. Existem outras ferramentas, né, como o Scilab, né, que é de código aberto, né, open source, e que permite vocês fazerem também desenvolver modelos, né, de simulação, como tem no MATLAB, tá certo? O equivalente do Simulink no Scilab é o Xcos, né, que é uma outra ferramenta, que pode ser utilizada, aí é gratuita, você só baixa e aprende a utilizar, né? Então, nesse módulo aqui, o que eu ia sugerir que vocês fizessem, eu já passei essas orientações por e-mail, mas eu reforço aqui. Vocês têm que assistir esses vídeos que estão aqui disponibilizados para vocês, acessar os links, conhecer um pouco sobre esses softwares e depois responder o questionário. O prazo é até amanhã, às 23h59. Tá? Ao fazer isso, vocês vão ter uma ideia do que é possível fazer com ferramentas de simulação que estão à disposição de vocês, tanto na academia quanto na indústria. Tá certo? Então, tá claro? Deixa eu parar um pouquinho. Alguma pergunta até aqui do que é o módulo 12? O foco é modelagem e simulação de micro-redes inteligentes. Quais são as ferramentas? Então, basicamente, são essas as ferramentas que modernamente são utilizadas. Alguma pergunta? Rodrigo, Tranquilo, professor. Conrado, Thales, Thaís, Lucas, Jorge. Tudo certo também, professor. O Beleza. RTDS, inclusive, a gente usa lá no laboratório, que é uma aula de automação, professor Carlos. Exatamente. Carlos Villegas é um dos maiores especialistas aí no uso do RTDS aí na Unifei. Tá? Então, dá para aprender muito com ele. Tá certo? Simular sistemas de produção e utilização ou conversão do hidrogênio. Que sistemas permitiriam fazer esse tipo de modelagem e simulação? Jorge, você tem alguma das pesquisas que você tem desenvolvido? Quais são as ferramentas que são utilizadas para a simulação de sistemas de produção, armazenamento e conversão do hidrogênio em outras formas, como, por exemplo, energia elétrica?
Oi, professor, boa noite. Desculpa Hum. entrar meio atrasado, é que eu estava em reunião com o Giancarlo, aí eu acabei passando o tempo. Mas, professor, eu tenho visto o software do NREL, né, o Homer, para utilização em simulação, e eu tenho um outro que eu estava avaliando, mas agora eu esqueci o nome, que ele é muito utilizado na engenharia mecânica, Uhum. porque como você está fazendo a produção de hidrogênio, então você tem fluxo de massa, e aí ele consegue fazer esses cálculos de fluxo de massa, questão de pressão do hidrogênio, né? Porque se produz a uma certa pressão, você tem que fazer uma certa compressão para poder fazer a comercialização. E aí, só que eu não lembro do nome do software agora. Acho que não, se não me engano, é o SolidWorks, mas eu não tenho certeza absoluta se é ele. Porque eu estava vendo num artigo, mas eu ainda não parei ainda especificamente para ver sobre software. Só sobre o Home que eu quero fazer uma simulação de fluxo de produção de hidrogênio a pequena escala com solar fotovoltaica, mas eu ainda não entrei a fundo para fazer esse cálculo de simulação de fluxo, não. Estou fazendo simulação de Monte Carlo, que é na parte econômica, mas ainda não aplicada à questão de produção de fluxo de produção de hidrogênio. Perfeito. Talvez você está se referindo ao Consol Multiphysics, né? Esse é um software que ele permite simular de diversos fenômenos elétricos, magnéticos, pneumáticos, térmicos, hidráulicos, químicos. Então, é um software bastante elaborado, com modelos, né, bastante evoluídos, né? E acredito que seria também uma ferramenta extremamente importante para a engenharia. O Homer, deixa eu colocar aqui, ó, NREL, Renewable Energy Models. Uhum. Aqui, ó, Homer Energy. Esse software, ele é um software que permite simular diferentes fontes de energia renováveis. Por exemplo, você quer simular uma fazenda solar, né, próxima de um sistema de transmissão, com um sistema de armazenamento de energia. Você quer pegar a energia do sistema solar e transformar em hidrogênio. Então, o Homer permite que você faça essas simulações e armazene o hidrogênio, né, num determinado tanque, e depois você converta o hidrogênio em energia elétrica e você calcula as grandezas, por exemplo, quantos megawatt-hora de energia você vai conseguir converter, perdas associadas, custos associados. Então, é uma ferramenta muito utilizada, porque ela não só reproduz as grandezas técnicas, econômicas, mas ela também otimiza a operação desses sistemas. Então, para vocês terem uma ideia aqui, ele tá sendo utilizado aqui por profissionais aí praticamente em todo o mundo. Vocês entrarem no site, vocês vão conseguir aqui ter acesso ao software. Me parece que por 30 dias você consegue baixar uma versão suficiente para você fazer pequenas simulações, né? Porque é um software comercial. Então, para o projeto de vocês, poderia ser uma solução interessante. Tá certo? Agradeço, Jorge, seus comentários e contribuições. Fico feliz de saber que você estava com o Giancarlo discutindo a sua tese de doutorado. E, em relação, então, a esse módulo 12, mais alguém tem alguma consideração, perguntas? Está claro o que vocês têm que fazer? Assiste os 2 vídeos que estão disponíveis ali, porque nesses vídeos eu apresento em detalhes de simulação de microrredes, usando, por exemplo, o Simulink. Então, tem exemplos que são colocados ali, com os links para vocês, se quiserem acessar esses materiais, e que pode ser muito interessante, inclusive para os projetos que vocês estão desenvolvendo. Tá? Então, fica a sugestão aqui. Agora, se não houver perguntas, eu gostaria de falar sobre a avaliação. Veja, com esse módulo 12, nós terminamos os 12 módulos
que vocês têm uma avaliação semanal, que são os questionários, tá certo? Qual é a avaliação final? É esse trabalho do projeto de redigir um artigo sobre um tema que vocês escolheram e estão trabalhando em equipes, né? Então, vocês propuseram o tema, vocês, sobre esse tema, vocês pesquisaram referências na literatura, e aí o Jorge pode ajudar, caso vocês tenham aí ainda necessidade de ampliar essa pesquisa bibliográfica, o Jorge pode, e ele ficou de fazer para a gente, um videozinho mostrando como é que eu faço uma revisão sistemática de literatura, a partir de palavras-chave, usando ferramentas disponíveis na internet que todos vocês têm acesso. Então, uma vez feita uma pesquisa bibliográfica, vocês vão determinar se o seu tema vai ter uma exploração teórica ou vai ser uma validação por simulação computacional. A partir daí, você tem que desenvolver essa simulação, obter os resultados, analisar os resultados, e aí sim redigir o seu artigo com uma análise crítica desses resultados em comparação com o que você viu na literatura. Por fim, as conclusões e as referências bibliográficas, e para isso tem ferramentas que podem te ajudar. Por exemplo, o Mendeley, que ajuda muito a fazer a inclusão das referências bibliográficas no artigo. Então, vocês têm modelo do artigo, modelo de apresentação. Eu coloquei aqui um guia para a produção de vídeos, né? Até incluir um outro modelo também. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, acho que eu coloquei, está aqui nesse guia. Mas eu posso colocar. Como produzir o vídeo para o trabalho? Se você fez a apresentação em PowerPoint, você marca uma reunião com seus colegas no Google Meet, por exemplo, e você apresenta a apresentação PowerPoint, cada um apresenta uma parte, discute os resultados e encerra a apresentação em até 10 minutos. Então, a ideia é que, ao final, vocês vão entregar no dia 14 de julho, portanto, daqui 2 semanas, o artigo, né, que tem que ser um artigo .docx, uma apresentação em PowerPoint, né, seguindo o modelo que está disponibilizado ali, e vão produzir um vídeo de até 10 minutos desta apresentação e fazer o upload desse vídeo no YouTube. E aí, você tem que compartilhar esse vídeo para que eu possa assistir. Então, na hora de compartilhar lá, se você colocar público, fica público, qualquer pessoa pode ver. Mas tem uma maneira de você compartilhar de tal forma que quem tiver o link vai conseguir ver. Então, todos vocês vão compartilhar o link dos seus vídeos aqui para que seus colegas vejam e eu também possa ver e avaliar. E aí, no dia 16 de julho, às 13h30, nós temos a nossa avaliação presencial. Então, vai ser lá na sala que vocês já conhecem, na sala de aula do nosso curso, no bloco I, e com isso a gente encerra o curso, então, tá certo? Então, em relação a essa etapa, que é uma etapa extremamente importante, de desenvolver competências de pesquisa, de redação, de apresentação, de defesa do projeto em equipe, há alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu posso ajudar vocês em alguma dúvida sobre o projeto, sobre o artigo, a apresentação, a produção do vídeo? O Jorge pode, inclusive, Jorge, passar uma tarefa para você. Produza um vídeo, né, gravando a tela do seu computador, onde você mostra como fazer uma pesquisa sistemática na literatura, por palavra-chave. Então, por exemplo, eu quero pesquisar sobre economia do hidrogênio, né? Então, eu vou usar essas palavras-chave e o que mais eu quero? Armazenamento, mercado, redes inteligentes ligadas ao hidrogênio. Com um conjunto de palavras-chave, você tem que ser capaz de demonstrar eles como buscar literatura e como baixar essa literatura, que ferramentas existem para que
eles têm uma análise se essas palavras-chave são significativas ou não, se os artigos que eles estão baixando são significativos. Eu acho que isso seria uma contribuição sua como o nosso monitor nessa disciplina e ajudaria muito eles nessa fase final do projeto. Você é capaz de fazer isso para nós? Sim, perfeito. Na verdade, eu tinha até falado que eu ia fazer, professor, semana passada, só que essa semana, como eu tive uma demanda do artigo da disciplina de engenharia econômica, eu não consegui concluir. Eu até fiz as pesquisas, fiz os recortes dos vídeos, só que eu não consegui ainda juntar as partes para poder enviar. Perfeito. Você conseguiria em que prazo? Eu acho que eu consigo, nesse fim de semana, como eu já estou mais tranquilo, eu vou conseguir tentar fazer ele, que eu venho amanhã para a Unifei, aí eu consigo fazer que lá é mais calmo e acho que na segunda-feira eu já disponibilizo para os alunos. Excelente. Porque aí eles têm só 2 semanas para eles trabalharem, certo? Era Então, isso que eu ia perguntar também, se eles já fizeram alguma parte básica da revisão de literatura, ou se eles já enviaram, se eles podem enviar, porque aí eu já posso ajudando no que eles já fizeram, para que quando o trabalho final ele seja entregue, ele já esteja pelo menos com essa análise prévia. Porque se eles mandarem, se acharem que é possível enviar, eu já posso até analisar e sugerir alguns ajustes prévios para que quando eles fizessem a entrega final, o trabalho já tivesse mais redondinho. excelente. Então, fica a sugestão. Vocês podem, pelo WhatsApp, né? Nós temos o grupo lá, LI 935. Vocês podem entrar em contato com o Jorge, né, Jorge? Você faz parte do grupo também, não faz? Sim, é isso que eu estava pensando. Exatamente. Se eles quiserem me enviar por e-mail, pode me enviar por e-mail agora mesmo, que aí no fim de semana eu já consigo ler mais rapidamente e eu dou alguns feedbacks ou pelo WhatsApp ou eu escrevo no próprio Google, no documento ou no PDF, eu não tenho nenhum problema para fazer isso, eu faço isso bem rápido também. Excelente. Olha, então vocês têm aí o apoio do professor, o apoio do monitor, só que tem uma receita que vocês têm que prestar atenção. Não se faz um artigo no último minuto do curso. Não é no dia 14 que vocês vamos fazer o artigo, vamos reunir, juntar, Ctrl+C, Ctrl+V. Veja, se tiver plágio, copiar informações de outros artigos, ou mesmo da internet, e juntar tudo, isso não é produzir um artigo, tá certo? Aí vocês já estão aumentando a chance de insucesso de vocês. Quer dizer, não pode ter plágio, você tem que fazer uma reflexão crítica sobre aquele tema que você está buscando, citando as referências, né? Desenvolvendo um trabalho, um artigo que você possa chamar de seu. Né? Então, a ideia é que vocês, ao desenvolver essa competência, vocês podem até, se o artigo estiver muito bem redigido, submeter esse artigo para congresso. Então, já aconteceu em turmas que passaram pelo curso, que fizeram um trabalho tão bem feito que a gente falou, não, submete para congresso e conseguiram publicar. Né? Então, teve 2 alunos que nós patrocinamos, né, com recursos aí da universidade, que eles fossem participassem de um congresso conosco em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e ficaram hospedados no hotel, apresentaram o trabalho deles, né, e foi uma experiência, acredito que enriquecedora. Mas para isso tem que ter esse compromisso de fazer o trabalho seriamente. Para isso nós E estamos aí, aqui. professor, foi até bom você falar isso, porque eu já ia fazer. Eu uso 2 softwares de plágio, mas aí eu falo para os alunos, não para vocês ficarem com medo também. Eu faço essa análise de plágio, mas sempre faço nos meus artigos e às vezes algum colega pede, só para ver se às vezes passou alguma informação despercebida. E aí isso já ajuda até vocês também, porque às vezes pode acontecer, você esquece de fazer uma citação e aí passa despercebido. Aí é bom que se vocês me enviarem, eu já faço essa análise antes, e aí quando vocês enviarem para o professor que ele vai fazer a correção comigo, esse problema ele já não vai ser um problema, porque ele já vai ter sido resolvido, entendeu? Então,
não enviam os trabalhos, que aí fica até mais fácil para vocês. Excelente. Muito bem. Alguma pergunta, então, em relação às avaliações, em relação a em relação ao questionário do módulo 12, em relação aos outros itens que nós discutimos aqui? Nós estamos praticamente encerrando o curso, tá? Daqui para frente, olha, essa semana, amanhã, vocês têm que estudar e ver os vídeos que falam de simulação com OpenDSS, MATLAB, Simulink. Assistam os vídeos que estão no módulo 12 ali, para vocês responderem o questionário. Isso vai ampliar a compreensão de vocês. Na sequência, o foco deve ser na redação dos artigos, da apresentação e do vídeo. Então, é trabalho em equipe. Vocês têm que se planejar para escrever e fazer um bom trabalho para que vocês consigam, através desse trabalho, desenvolver essa competência. O engenheiro pesquisador. Dado um tema, ele é capaz de pesquisar sobre esse tema, refletir criticamente sobre ele, redigir, apresentar os argumentos, equações, gráficos, análise desses gráficos, conclusões, referências bibliográficas, colocar isso num formato considerado científico. A produção de um artigo técnico científico é importante para a formação de vocês, principalmente num tema de fronteira como esse que nós estamos tratando aqui, que é redes elétricas inteligentes e integração de renováveis. Tá? Completamente dentro da realidade da transição energética que nós todos estamos vivendo. Certo? E, com isso, nós estaríamos encerrando o curso, então. Né? Termina o módulo 12, vocês têm 2 semanas para focar nos artigos, né? O que a gente pode fazer no nosso próximo encontro, eu vou estar à disposição para auxiliar vocês. De repente, vocês já têm um artigo, tem uma minuta aqui a apresentar, olha, professor, como é que está? Não, está ruim, está bom, melhora isso, melhora aquilo. Então, conta com a ajuda do Jorge, que ele vai fazer esse tutorial de como fazer uma pesquisa, uma revisão sistemática de literatura, usando ferramentas disponíveis gratuitamente na internet. Vai também dar dica para vocês, eu quero checar plágio no meu artigo, para ver se, né, tem ferramentas que vocês mesmos podem checar se vocês não estão cometendo aí uma irregularidade, uma ilegalidade acadêmica. A honestidade acadêmica é fundamental. Você pode destruir uma reputação por um lapso de não ter citado a contribuição de um outro autor. Tá? Então, isso é extremamente importante. Né? E com isso, eu agradeço mais uma vez aí o interesse de vocês em participar desse curso, em estar conosco, né, até esse dia. Espero que todos concluam com sucesso, né, no dia 16, quando vocês fazem aí a avaliação final, a apresentação dos projetos, mas a entrega tem que acontecer até o dia 14, para que eu tenha tempo de avaliar. E no dia 16 a gente faz aí a avaliação presencial. Alguma pergunta? E claro. Claríssimo, professor. Show de bola, Claríssimo. Lucas, certinho. Thaís também. Thales. Tudo Rodrigo. certo também. Tudo certo. Maravilha. Eu acho que Então, o Thales queria fazer a mesma pergunta que eu, mas sim. agradecer aí pelo curso que o senhor ministrou, foi muito importante para a gente. E uma dúvida referente a essa última parte do artigo, eu e o Thales, a gente gostaria de poder, se tivesse possibilidade, a última aula, a penúltima aula, na verdade, que foi a apresentação prévia do artigo. A gente queria poder rever aquela aula, uma gravação. Ah, tá. Vocês tentaram e não tiveram acesso? Isso. Na verdade, a gente não conseguiu encontrar essa aula. Tá. Eu vou verificar aqui, e aí eu disponibilizo no Moodle e informo vocês. Tá bom? E, além disso, Perfeito, então, obrigado. como dito pelo Jorge, assim que vocês tiverem uma minuta, produzimos aqui. Perfeito. A gente pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o Jorge, de repente combina de se reunir virtualmente, mostrar, tá certo? E nós temos aí um próximo encontro na sexta-feira que vem,
que eu espero que os projetos já estejam bem maduros, de artigos já, né, praticamente fechando, aí nós vamos estar à disposição também para dar opinião sobre o trabalho de vocês. A avaliação final é a entrega final. Enquanto você não entregar a versão final, a gente vai contribuindo com o trabalho, como se fôssemos revisores, né? Vocês vão perceber, quando a gente manda um artigo para a revista, né, Jorge? A gente faz o melhor possível dentro do grupo, né, com os colegas, para que o artigo seja assim, o melhor crítico do seu trabalho é você mesmo e os seus colegas, né? Então, vocês não têm que deixar a chance do trabalho ser criticado por uma coisa básica, né? Figura, imagem, um texto mal escrito, sem referências, não dá certo. Ainda assim, quando você manda para o revisor faz uma análise crítica e diz, falta isso, falta aquilo, você não fez isso, você não explicou isso, por que disso, por que daquilo. Então, isso enriquece o trabalho, e aí você faz as correções, manda para o revisor às vezes volta de novo, fala, não está bom ainda, ou então diz, não está aceito o trabalho, está rejeitado o trabalho, porque não atendeu os padrões de qualidade daquela revista. Então, no mundo científico, você produzir um conhecimento que seja reconhecido e valorizado pelos pares, tem todas essas etapas que vocês estão estimulados a aprender através dessa disciplina. E a metodologia didática que a gente utilizou foi assim, ensino híbrido. Você tem acesso ao material, você tem acesso a vídeos, você tem acesso a links, você tem acesso a livros, a gente lê os capítulos do livro juntos, ele discute, a gente enfatiza aspectos importantes, coloca um questionáriozinho com 5 questões, muito simples, mas extremamente importantes do ponto de vista conceitual. Se você conseguir responder com facilidade aquilo, significa que você conseguiu entender a essência de cada um dos temas relevantes para redes inteligentes. E ao participar das aulas, que é outro aspecto importante também, né? Se você não participa, você não integraliza, não internaliza essa experiência. Aí o conhecimento fica só com quem participa. Quem não participa, né, pode até passar no curso, mas não aprendeu, né? Vai demonstrar isso na hora que estiver no trabalho. Aí passa vergonha, né? Então, a universidade é o ambiente em que a dúvida ela é possível, é desejável e é normal. Ah, professor, não sei. Não, eu também não sabia. Vamos aprender juntos. Essa tem sido a nossa filosofia. Então, aprender é uma gostosa brincadeira. Você gosta de fazer isso, você gosta tanto que você nunca para mais de estudar. É isso. Respondi a sua pergunta, Rodrigo e Thales. Eu vou verificar Perfeito, obrigado. E coloco lá à disposição de vocês. Sim, professor, tudo certo. Obrigado. Excelente. Muito bom. Jorge, então, sua missão. Segunda de manhã, esse material tem que estar disponível para os alunos. Pode ser? Tranquilo, professor, tranquilo. Excelente. Maravilha. Então, olha, 7 horas e 52 minutos. Vocês têm 1 hora ainda aqui que vocês poderão utilizar para assistir os vídeos relativos à modelagem e simulação usando essas ferramentas, né? Se tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre o OpenDSS, me informe e eu consigo compartilhar o mini curso ou microcurso que foi ofertado no âmbito do nosso grupo, né? Mas não há problema algum em compartilhar com vocês também. Mas não quero encher também de tantos materiais. Você já tem muitas informações aí. Se eles tiverem interesse, me falam e eu disponibilizo. Tá bom? Muito obrigado a todos. Tenham aí um ótimo final de semana. Bom trabalho. Bons artigos. A gente se vê na próxima sexta-feira. Valeu, professor. Bom fim de semana. Tchau. Valeu. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até mais. Boa noite, bom fim de semana. Igualmente. Obrigado.